Quem achou, diga amém. Lucas 15, 11. Vamos lá, irmãos? Diga amém, quem achou? Quem não achou, diga misericórdia. Amém. Então vamos lá. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. E passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma que, irmão, desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morto de fome. Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse ao servo: Traga depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponha um anel no dedo e sandália nos pés. Traga e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, aproximou-se da casa e ouviu músicas e danças. E chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperados com saúde, o seu pai mandou matar um bezerro gordo. E o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi o mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu, que irmão? Um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostituta, o Senhor mandou matar bezerros gordos para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é o que, irmão? Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, e estava perdido e foi o que, irmão? Achado. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, pedimos ao Senhor perdão. Meu Deus, perdoa os nossos pecados. Meu Deus, fala conosco, meu Deus, de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa. Traz para nós uma revelação a qual nós precisamos entender, compreender. Revela, meu Deus, de uma forma extraordinária essa palavra, essa parábola, meu Deus, onde nós falamos de 2 filhos, meu Deus, e que nós viemos ter entendimento e compreender aquilo que o Senhor quer trazer hoje para o nosso coração. Revela-me, faz um ponto de contato para trazer uma grande revelação aos seus filhos que hoje aqui estão, meu Pai. Nos conserva diante de Ti, nos fortalece, para que nós também não viemos distanciar do Senhor e viemos aprender com a Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós podemos observar que tem um filho que está o que, irmão?
em casa. E o outro, ele faz o que, irmão? Ele sai. E aí, naquela época, ou ainda até hoje, os judeus, ele tem uma ordenança de vida. Quando um filho se dirigisse para o pai, e o pai ainda estando vivo, e pedisse para ele a recompensa, aquele filho olhava para o pai e via o pai já como uma pessoa que, irmão, morta, já não tinha nenhum apreço pelo pai. Ele já estava doido para sair de casa, e ele queria sair, então ele vai lá, chega para o pai e ele pede. Então os judeus, quando Jesus começa a contar essa parábola, é claro que a plateia dele são de judeus, são de escribas, são de fariseus, são também de gentios. E quando ele começa a fazer essa narrativa, é óbvio que soa nos ouvidos de cada um, dizendo assim, mas isso aí não pode. A nossa cultura, não se pode um pai pegar fazenda ou riqueza e dar ao seu filho antes do que, irmão? Antes da sua morte. Tivemos aí agora um grande, Silvio Santos, um grande apresentador há anos, que deixou saudade, trazia muita alegria, e ele deixou sua herança tudo lá, anotada, tudo dividido certinho. Então, graças a Deus que não vai ter briga ali, Então, nós podemos observar que os dois aqui recebem o que, irmão? Recebem os bens. E todo filho mais velho que nascia primeiro, que era o primogênito, ele tinha o direito da porção, o que, irmão? Dobrada. Ele tinha um direito maior nessa herança. E além de ele ter uma herança maior, ele ainda permanece com o que, irmão? Permanece com o pai dele, permanece na casa. E esse filho que ele pede para o pai, o ato dele, a atitude que ele toma aqui, é uma atitude que todo mundo ali naquela cidadezinha pequenininha, da Judéia, fica tão transtornado com aquela atitude dele, e vê ele como filho que, irmão? Rebelde, que não tem nenhuma consideração por quem? Pelo pai, que não tem nenhum amor, nenhum carinho. Ele quer que o pai recompense ele. E o que aquele filho fez para ele ter recompensa? Ainda não fez o que, irmão? Nada. Ele não lutou, ele não trabalhou. Não foi uma herança adquirida por quem? Por ele. É uma herança adquirida pelo trabalho de quem, irmão? Dos seus pais. E ali Deus está trazendo aqui uma parábola. Não estou dizendo que isso aconteceu. Isso não aconteceu. Isso é uma parábola. Deus está falando ali. E aí o que acontece, irmão? Aí aquele filho ele vai. E a Bíblia diz que ele vai para um lugar o que, irmão? Distante. Toda pessoa, irmão, que não quer, que sai da casa de Deus, a tendência dele é se distanciar de quem, irmão? Se distanciar da igreja. É ir para um lugar mais o que, irmão? Longe. Tem pessoas que quando ele sai de uma denominação, de uma igreja, ele nem quer, irmão, passar pela frente daquela igreja, ou então não quer que nenhum daqueles membros se dirija para quem? Se dirija para ele. Tem alguns que quando ele se afasta, decepcionado, às vezes se decepcionou com o pastor, se decepcionou com o irmão lá dentro, ele sai e ele não quer nem passar perto daquelas pessoas, não quer mais vínculo nenhum com aquela igreja e nem com os membros dela. A pessoa fica tão ferido, mas tão machucado, que quando ele vê aquela pessoa, parece que cria uma ira nele, no coração, e ele não quer conta com ninguém, ele generaliza todo mundo. Esse filho, ele vai para bem longe. A Bíblia diz que ele foi para um país, e aí diz que naquele país teve o que, irmão? Teve fome. Veja, olha a distância que ele ficou longe da casa do pai. E aqui o que nós aprendemos também, é que ele quer viver o que, irmão? Como é que ele quer viver? Ele quer ter sua própria o quê? Autonomia. E quando nós viemos para a casa de Deus, essa autonomia que nós temos, ela acaba. Por que acaba? Porque Deus vai conduzir a nossa vida agora. É Ele que vai conduzir. Quando nós viemos para o Evangelho, a nossa vida, ela tem agora o que, irmão? Retaliações. Que retaliações é essa, pastor? Deus não quer evitar que você vá para lugares bons, mas Ele quer evitar que você vá para lugares o que, irmão? Que não é propício para Ele, para um servo de Deus, uma serva de Deus. Então veja, eu estava falando pela manhã, que quando Deus ele vem para nós, e nós passamos o seu Evangelho, nós não ganhamos salvação, não é quando nós entramos no céu. Nós ganhamos salvação quando nós o que, irmão? Aprendemos a conviver agradando o que, irmão?
ao céu. Então, quando nós somos cristãos, nós não vivemos no mundo aqui para agradar as coisas do mundo. Então, nós temos que saber separar. Por isso que a Bíblia diz que outra vez verei a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e o que não serve. Então, quando nós viemos para o Evangelho, há muitas coisas na minha vida que eu gostava, e ainda algumas coisas que eu gosto, mas eu não posso mais o que, irmão? Praticá-la. Por que eu não posso praticar? Porque agora eu tenho que viver aqui de acordo com o modelo do que, irmão? O modelo do céu. Então eu não posso viver com o modelo que o mundo quer me apresentar. Então nós podemos observar que as pessoas querem servir a Deus da maneira dele, do jeito dele, quer ser um filho que faça o que bem quer, o que bem entende e o que bem pensa. E quando nós temos um pai que ele disse que vai para o céu preparar a morada para nós, nós temos que andar totalmente, andando com cuidado, agradando a ele, fazendo aquilo que agrada a ele, obedecendo às ordenanças dele, obedecendo o caminho dele, para um dia nós irmos morar onde, irmão? No céu. Então observe, veja, para você entrar em um hospital, existe o que, irmão? Existe o que, igreja? Existe uma regra. Para você entrar em uma repartição pública, você não entra de qualquer forma. Entra de qualquer maneira? Não. A pessoa não vai entrar lá de qualquer forma, não vai. Não. Imagine você em um auditório lá da justiça. Como é que você vai entrar no fórum? Você é todo o que, irmão? Você tem que botar nome, assinar lá, tal, tirar fotos de você para você entrar. Tem certos apartamentos aí, prédios, que para você entrar tem que tirar o que, irmão? A foto, sua documentação. Então, para tudo isso tem o que, irmão? Tem uma regra. Então nós também, para andar diante de Deus, temos que andar com o que, irmão? Com as regras. Que regras são essas? As regras da Bíblia. A Bíblia vai nos ensinar, a Bíblia vai nos conduzir, a palavra de Deus vai nos direcionar. Então, a palavra de Deus vai nos conduzir. Rapaz, diante de Deus, irmão, diante do Espírito Santo, parece que eu vi o irmão. Eu lembrei, agora me lembrei do irmão Nildo, agora, diante de Deus. Quando a irmã abriu a porta ali. Então o que é que nós temos que saber, irmão? Então, para entrar no céu, eu não posso ser um filho e andar de qualquer forma, de qualquer maneira. E alguns irmãos, não digo que é o nosso caso, mas tem muitas pessoas que saíram da igreja, mas não foi porque ele brigou com o pastor, se zangou com o pastor, ou se zangou com alguém da igreja. Ele achou que aquela doutrina e aquela coisa de prender ele muito, de segurar ele muito, de estar retendo a vida dele, de estar segurando a vida dele, não era propício para ele. Então o cara disse, poxa, ser evangélico não é uma coisa fácil. Não é estar na casa de um pai e ficar ouvindo tudo que o pai quer. Eu não posso ficar na casa de meu pai só me ordenando. E veja que isso acontece também no mundo que, irmão? No mundo físico, né? Quando nós ficamos muito na casa do nosso pai, nós vamos crescendo, e aí, você está fazendo o quê? Venha logo para casa. Está fazendo, não vá para aquele lugar não. Não ande com aquele fulano não. Não vá para aquele lugar não. Se você for, você apanha. Chega uma hora que nós ficamos o quê, irmão? Cansado daquilo. E o que é que nós queremos? Queremos ter nossa própria o quê? Autonomia. Queremos ter nossa própria liberdade. E saímos da casa do nosso pai sem o quê, irmão? Zangado, porque não queremos mais ouvir e não queremos mais o que, irmão? Obedecer regras. Então nós saímos de casa. Então assim, esse filho pródigo, ele sai. Ele saiu. E quando ele sai, o problema que vai acontecer com ele é o problema de muitas pessoas, irmão. Então esse filho, ele sai, não sai de lá sem dinheiro algum, ele sai com uma boa quantia, mas veja que aquele irmão que é o mais velho, que tinha aquela função de ter um lucro maior daquele dividimento da herança, ele teve uma parte maior, mas ele não se preocupou em chamar aquele irmão e dar o que, irmão? Nenhum conselho. Então, quando você vê um irmão, que você está um pouco de tempo mais na igreja, que você tem um pouco mais de conhecimento das coisas de Deus, quando você vê aquele irmão querendo tomar uma atitude, querendo sair, converse com ele. Tenha um diálogo com ele. Vá lá, talvez você está conhecendo a Bíblia mais do que ele, e você pode ensinar a ele certas coisas. E aí você tem que ter uma conversa, um diálogo com ele, para que ele, o que, irmão? Não deixe a casa do Senhor, não saia do Evangelho, não perca a direção de Deus.
Então esse irmão mais velho, ele não diz nada, ele fica na dele, e deixa o irmão mais velho, mais novo, sair, e aquele irmão ele sai. Mas aí, todos nós sabemos, irmão, que toda atitude precipitada, o que é que acontece, irmão? Existe a lei do quê? Da semeadura. Tudo que eu planto, eu vou o quê? Eu vou colher. E a Bíblia diz que ele o que, irmão? Olha o que diz aqui o 14. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a padecer o que, irmão? Necessidade. Então ele pegou aquela riqueza e ele foi o que, irmão? Esbanjando. E eu estava contando isso pela manhã, o seguinte: quando nós temos um bom valor guardado, às vezes nós agimos igual menino. Enquanto não gastar tudo, a gente o que, irmão? A gente não para. Tem pessoa que quer comprar tudo, não tem um equilíbrio. É aquela pessoa que às vezes tem um cartão que o limite é 25 mil, 20 mil. Às vezes ele fala, não, vou comprar aqui um pouquinho, aí tira 5 ali, compra 200 ali, compra 300 ali. O limite é 25 mil, mas ele não ganha 25 mil por mês. Ele não ganha nem 5. Mas tem pessoas que não têm cuidado e ele está gastando o que, irmão? 5 mil, 3 mil. Na hora de pagar, ele bota a mão na cabeça e fala, esse diabo me fez eu gastar um bocado de coisa. Mas veja, o cartão está no nome dele. É ele que sabe a senha, não é o capeta que sabe a senha. E tem gente que está dizendo assim, pastor, me ore aqui, porque tem um devorador na minha vida. E aí o pastor olha e fala assim, traz lá a sua fatura do seu cartão. Ele está aqui, pastor, a fatura do cartão. Aí o pastor vai lá e vai dizer assim, quem comprou na loja americana? Foi eu. Quem comprou nas pernambucanas? Foi eu. Quem comprou na Casa Bahia? Foi eu. Quem comeu pizza direto? Foi eu. Aí, meu irmão, olha aqui, descobriu o devorador, é você mesmo. Descobriu o devorador, está ele aqui. Ó. E aí o cara vai virar para o pastor, está amarrado, pastor, eu sou o diabo. Não, irmão, mas quem está gastando é você. Então veja que esse filho também, ele saiu gastando tudo enrefreadamente. Que cada vez o cara, tem gente que pensa assim, irmão, final do mês eu vou ganhar meu dinheiro, então eu posso gastar que eu vou pagando. Então ele vai comprando sem ter um limite na vida. E aí esse rapaz, ele sai e ele começa a viver dessa forma, dessa maneira. E aí é que vem a situação. Chega uma hora que tudo que você vai tirando, vai o que, irmão? Vai acabando. Você bota um dinheiro no banco lá, você fala, não, eu recebi uma boa herança, tal, uma boa recompensa, mas tudo que você vai tirando, a não ser essa daí agora, né, irmão? Essa daí foi grande, né? 100 milhões para gastar, tem que fazer muita besteira. Então, veja que esse rapaz agora, ele está passando uma situação difícil. Por quê? Ele teve a sua própria, o que, irmão? Autonomia. Comprava o que queria, vivia da forma que queria, da forma que bem pensasse. E nós, como cristãos, temos que saber o seguinte, nós vivemos uma vida, o que, irmão? Diferente. Vivemos no mundo, mas a Bíblia diz, outra vez verei o que? A diferença entre o justo e o que, irmão? Entre aquele que serve a Deus e o que? E o que não serve. Então nós temos que ser diferente em todos os lugares, irmão. Você vai numa praia, você é diferente. Você vai num clube, você é diferente. Você vai lá em uma pizzaria, você é diferente. Você, no meio que você convive, as pessoas vão notar que você é o que, irmão? Diferente. Ah, pastor, eu tenho um bocado de irmãos. Você pode ter 5, 6 irmãos e você talvez é o 7º, é o 5º, é o 4º. Mas você tem que ser diferente entre eles. Porque você vai sair com eles, eles estão lá fazendo a baderna, e a pessoa vai notar, poxa, aquele seu irmão é diferente. Aquele seu irmão, poxa, não solta palavrão, sabe se conter, sabe conversar, sabe dialogar. Ele é diferente. E aí os seus próprios irmãos vão dizer, ele é crente. Seus próprios irmãos. Então o cristão, ele o que, irmão? Ele percebe-se ele, não é ele dizendo, eu sou crente, não. Percebe-se o que, irmão? Que ele é cristão na atitude, na conversa, no diálogo, nas ações. Então aqui esse rapaz, ele agora fica numa situação difícil. E o que é que ele quer agora? Aí diz aqui, é o 15, né? Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. E ali eles desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam.
mas ninguém lhe dava o que, irmão? Nada. Então veja, ele agora é um cara que de tudo que ele tinha, ele agora começa a pedir o quê? Pelo texto mostra que ele está pedindo agora esmola. Ele pede a um, pede a outro, e ele não arranja. E veja, que perigo é, irmão, viver distante da onde, irmão? Da casa do Senhor. E aí Deus tem diversos filhos aí, irmão, que não quer estar na casa do Pai. Por quê? Porque não quer viver sobre o que, irmão? Sobre regras. Não quer viver sobre regras. Não quer ter ninguém, o que, irmão? E as pessoas pensam que quando ele vem na igreja, quem coloca rédea nele é o pastor. Só que não somos nós, irmão. Não somos nós. Nós lemos a Bíblia. O pastor que prega a palavra de Deus, ele tem que ler a Bíblia. Ele não coloca rédeas, regras na vida da pessoa. Mas imagine, irmão, se eu sou filho de Deus e você é uma filha de Deus, nós somos filhos, e nós não viver de acordo o nosso pai, como é que nós vamos morar onde é que o pai habita? Como é que nós vamos para o céu e dizer assim, pai, eu fui lá embaixo rebelde? Você já viu que todas as pessoas que às vezes falecem, o nego fala, pô, os céus agora está em festa, né? O cara nunca veio em uma igreja, nunca buscou a Deus, nunca se lançou para Deus, e quando o cara morre, parece que o céu é morada de qualquer um. Já viu isso? Fulano Moacir, assim, o cara foi lá, fez um bocado de besteira, um bocado de coisa lá, oh Deus, está no céu agora. Parece que o céu aceita qualquer coisa. Então, para entrar no céu, nós temos que o que, irmão? Que andar de acordo com o que, irmão? De acordo com a palavra. Então, há muitas igrejas que não estão ensinando mais hoje a Bíblia como convém ensinar. Venha receber isso, venha pegar aquilo, Deus vai mudar você, Deus vai transformar você, você vai ter carro bom, você vai ter uma casa boa, você vai ter, olha, seu marido vai voltar, tal, Deus vai mudar tudo de novo, você vai ter uma vida nova. E a pessoa às vezes até acredita nessas histórias, e tem alguns na igreja que estão atrás até hoje dessa mudança, e está trocando Deus, trazendo dinheiro para a igreja, dando certas quantias, botando em um altar, fazendo um sacrifício, e até hoje não receberam o que, irmão? Nada. E alguns se frustram. A maioria que eu conheço diz assim, não, eu cheguei lá, o pastor mandou fazer isso que ia dar certo, não deu nada certo. Então ele começa a mostrar Deus como uma barganha, como um trocadilho. Você me dá, Deus fala, você me dá e você vai receber. Porque pega aquele versículo e fala assim, é dando que o que, irmão? Que se recebe, é plantando que se colhe. E não é dessa forma, é você obedecendo a palavra. É seguindo a direção de Deus, e pode ter certeza que Deus ele não vai esquecer de você. Ele vai lembrar de você. Quando você se aproximar dele, por isso que ele falou, se achega a mim que eu vou me chegar a você. E aí, ele vai falar aqui mais uma coisa. Então ele está agora numa situação que, irmão, difícil. Parando no 18, não é isso, irmão? É o 18? Aí ele fala, 17. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou o que, irmão? Morrendo de fome. Vou o que, irmão? Vou me arrumar, voltar para meu pai e dizer-lhe, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado o que, irmão? Seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Olha que ele agora, ele faz um plano. E eu li isso aqui no domingo passado da Santa Ceia, mas eu falei que ia trazer coisas novas. Então ele faz um plano. Qual é o plano dele? Ele entra em um acordo. Ele não aceita mais também ser filho do pai. Mas ele quer ser o que, irmão, do pai? Ele quer ser um trabalhador. Porque um trabalhador do pai também come bem, veste-se bem, tem uma vida também esplêndida, tem uma vida também arregalada. Então aqui mostra, irmão, que Deus está falando aqui para uma plateia, e essa plateia está ouvindo o que Deus está falando. Então esse discurso que Jesus está dando aqui, é um discurso que Ele traz hoje para nós, para a nossa vida. Qual o tipo de filho que eu estou sendo? Eu quero ser um filho sem regras? Eu quero ser um filho sem direção? Veja que na casa de seu pai, até uma certa idade, seu pai também coloca o que, irmão? Regras para nós, sim ou não? Coloca. Então nós temos também que viver, né? Supomos, a irmã ali, olha o sobrinho ali de Luciano. As regras são o quê?
Quando ela deixa na mão de Luciano, ela fala: olha, Luciano, não faz, não dê isso não, tal, olha lá, tal. Quem é que está agora trazendo as regras agora sobre ele? É o tio. O tio vai dizer: desça daí, rapaz, não pega isso não, tal, tal. Ele vai para casa do tio, mas ele sabe que ele pode mexer e aonde ele pode o que, irmão? Né? Bagunçar. Ele sabe. Por quê? Porque lá também tem uma regra. Então ele já vem com as regras que a mãe, que os pais estão direcionando ele. Então assim também somos nós com Deus. Deus não quer o mal para a gente. Ele só quer evitar que você venha o que, irmão? Cair. Ele só quer evitar que você venha se esborrachar. E todo o conselho que a Bíblia tem para nós é o conselho de Deus. É um conselho correto, é um conselho certo. Deus não quer que o filho dele ande o que, irmão? De qualquer forma, de qualquer maneira. Então, para nós não cair em precipício, como esse filho que sai da casa do pai cai, Deus vai trazer o que, irmão? Vai fazer algo para evitar que danos venham a cair sobre nós. Mas quando você quer viver na sua própria vida, ter autonomia na sua própria vida, nós caímos. Quantas vezes eu caí em situações, mesmo eu na igreja, mesmo eu ainda sendo um pregador, quantas atitudes às vezes eu tomei pela minha própria autonomia, pela minha própria vontade, pelos meus próprios desejos, pelo aquilo que eu via que era correto. E a pior coisa é quando nós queremos ver que o que nós estamos fazendo é correto sem consultar a Deus, sem conversar com Deus. Então, veja, eu achei que era verdade, lembra de Saul? Deus manda Saul destruir Amaleque e tudo que tinha lá. O que é que Saul faz? A Bíblia diz que Saul viu e poupou o que, irmão? Os melhores bois, as melhores ovelhas, e não matou Agag. Então quer dizer, todo o conselho que Deus deu para ele, ele viu mais do que Deus viu. Então às vezes a gente também está vendo que aquilo ali não é nada demais não. Não, aquilo ali não é um pecado, aquilo ali não é um erro não, isso aqui Deus não se ofende não, isso aqui não é bem assim não. Então nós vamos lá e fazemos e praticamos isso, e depois as consequências aparecem. Então Deus, o pai, ele não reteve aquele filho, mas em todo o tempo, onde é que aquele pai vai ficar? Ele vai ficar esperando o que, irmão? Aquele filho voltar. Já viu aquela mãe que às vezes chega para a filha e fala assim: esse rapaz não... rapaz, olha, cuidado. Não, mãe, eu amo, é a minha flor, é o meu jardim, cara é meu Francisco Coco, o cara é meu Tarcísio Meira, tal. Aí de repente a mãe adverte, o pai chama a atenção, e de repente o que, irmão? Acontece uma situação difícil. E para onde é que ela volta? Para onde é que ele volta? Para a casa do pai. Então veja que aqui esse rapaz, ele começou a gastar o que não quer, irmão? Gastou tudo. E agora ele está em uma situação o quê? E aí ele faz agora um plano. Ele agora planeja. Qual é o plano dele? Vou tirar essa roupa suja, vou tomar um banho certinho agora, vou tirar que eu estou cuidando de porcos. E nenhum judeu, irmão, quer se juntar com os porcos. Nenhum judeu ama porco. Nenhum deles, eles têm o porco como que, irmão? Uma carne o quê? Imunda. E aí é como você pegar uma pessoa, uma mulher, e você deixar uma barata andar no braço dela. Assim são os judeus com carne de porco, com porcos. Mas aquele rapaz saindo da casa do pai, ele se achou e se lambuzou todo, andou em caminhos errados, mas o pai está querendo que ele volte. E aí o que é que vai acontecer aqui? Aí diz aqui, irmão, vamos lá? O 21, né? O 20. E arrumando-se foi para o seu pai. E vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado que, irmão? De seu filho. Então ele fez um plano todo. Mas quando aquele rapaz, ele vem e ele está entrando naquela cidade, ele chega antes dos portão, quem é que vê ele? Quem é que avista ele? É o pai. Então eu estava falando pela manhã o seguinte, que eu e você, cheio de erros, quem te avistou foi Deus. Quando eu estava explicando, não vou lá, lembra daquela mulher que ela estava pecando, que é levado a Jesus? Qual era a intenção daqueles homens? Era mostrar o defeito dela, diz que pegou ela em adultério, e na lei deles era o que, irmão? A mulher seria o quê? Apredejada até o quê? Até a morte.
Mas aí é que entra Jesus. Jesus entra e aí ele chega lá e fala: Senhor, no tempo de Moisés, essa mulher era apedrejada. E o Senhor agora, o que é que o Senhor diz? E Deus aí fica calado, vai escrevendo lá no chão, diz assim: quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Todos eles deixam o que, irmão? As pedras e vão o quê? E vão embora. Por quê? Porque aquela mulher foi levada até Jesus. E Jesus, sendo o julgador de todas as coisas, o juiz, mas ele é justo. Então ele não veio salvar quem, irmão, não precisa de salvação. Ele veio salvar nós que estávamos perdidos. A gente que estava desorientado, pecando, errando, fazendo coisas como esse filho pródigo fazendo, vivendo uma vida com a própria autonomia, agindo de forma errada, agindo de forma precipitada, vivendo esplendidamente do meu jeito, da sua forma, da sua maneira. E é aí, quando o mundo quer nos condenar dos erros que nós fazemos, ele entra em nossa vida para nos absolver, não para nos condenar. Quando aquela pessoa não tem não lhe dá nenhuma chance, é como eu estava falando no domingo, você pega um cara que ele assaltou, fez um bocado de besteira, ele está preso. Quando ele sai, ninguém quer dar o que, irmão? Uma nova oportunidade para essa pessoa, porque todos veem ele como uma pessoa condenada. O mundo não perdoa, o mundo é cruel, mas nós temos um Deus que ele é justo, temos um Deus que ele é verdadeiro. Por isso que quando Adão nos entrega, por Adão entrou o pecado, ele envia Jesus para nos salvar. E o que é que ele vai fazer aqui? Nós sabemos, pessoal, que naquela cidadezinha, ela existia muro, era uma cidadezinha também cercada. E aí, se aqueles homens, e quem que ficava naquela porta? Eram os juízes. E o que aquele filho fez, era uma coisa, o que, irmão? Ruim. Uma coisa ruim para todas aquelas pessoas que ali moravam. E você sabe que cidade pequena, a notícia o que, irmão? A notícia corre, é ou não é? Até você morar em uma vizinhançazinha assim, que tenha 20 casas, 10 casas, misericórdia. A fofoca corre solto. Você viu fulano, viu Beltrano? Então aqui nós estamos observando que Jesus corre para ele. Mas por que ele saiu correndo? Para que os juízes não fizessem o que, irmão? A sua justiça. Para que os juízes não julgassem aquele filho dele. Então aquele pai sai correndo. Agora imagine você, um pai no meio do caminho, vendo o filho e saindo correndo disparado. E você sabe, irmão, que naquela época, todo pai, todo homem que tem uma formação, toda pessoa, irmão, que tem um conhecimento e tem um QI muito alto, ele não sai desbandeirado assim para ir atrás de alguém. Ele não sai assim correndo. Imagine a cena daquele pai, correndo, desesperado, para ir encontrar aquele filho. Pois esse pai é o próprio Jesus, que foi enviado por Deus para recuperar você, para abraçar você. Mas como veio me abraçar? A Bíblia diz que onde há o pecado, superabundou a graça de quem? A graça de Deus. Então esse amor de Deus, do pai aqui, é para evitar que aquele filho, ninguém faça o que, irmão? Nada com ele. Que as pessoas não venham punir ele. Nós somos guardados, irmão. Porque a função do nosso inimigo, o arco-rival, Satanás, quando nós erramos, é ele o quê? Nos matar. Por isso que a Bíblia diz, há pecado para o que, irmão? Para a morte. Mas Jesus, ele entra, mas o dom gratuito de Deus é a vida o quê? É a vida eterna. Então o que ele quer fazer? Ele quer trazer você de volta. Ele quer fazer você de novo habitar com ele. Mas para isso é necessário que ele, irmão, interceda por você. Quem é nosso advogado diante de Deus? É Cristo quem? Cristo Jesus. Então veja que aquela mulher também, todos estavam o que, irmão? Condenando ela. Mas Jesus disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas o que é que ele fala no final para ela? Mulher, aonde estão os teus acusadores? Vá e não peques o quê? E não peques mais. Vai e não peques mais. Quando Jesus também vai naquele lá, que tinha aquele homem lá que estava no tanque de Siloé, esperando para ser curado, Jesus aparece para ele, toma seu leite o quê? E anda. Uns falam do cego, outros falam que é o homem também da cama. E aí aquele rapaz
tempos depois, pergunta para ele assim: quem foi que te curou? Ele disse: eu não sei. Eu não sei quem me curou, não sei quem foi o rapaz. Só sei que ele falou: toma o teu leito o quê? E anda. E ele fala assim, ó, e um deles que estava lá sendo cego, ele volta a enxergar. Mas depois ele encontra Jesus aonde? Encontra Jesus num templo. E Jesus virou para ele e falou o quê? Vejo que já está o quê, irmão? Curado. Cuide também para que não peque o quê? Não peques mais. Então a função de Deus, irmão, não é pegar você, porque nós temos que viver aqui uma vida para nós morarmos aonde? No céu. Então veja que Jesus, e aí nós sendo filho condenado, o que é que Deus faz por nós? Ele intercede por nós. O Pai nos ama, que Ele dá o Filho dele naquela cruz para ser o nosso intercessor, para que nós não venhamos viver mais debaixo de maldição, porque a Bíblia diz: maldito foi aquele que viveu, que foi o que, irmão? Para o madeiro. Então nós não temos mais que viver debaixo. Então aquele pai, ele sai correndo e abraça aquele filho, como que dissesse: eu vou proteger meu filho para você nenhum fazer o que, irmão? Nenhuma maldade com ele, porque o que meu filho fez, realmente era ato de vocês apredejá-lo, expulsá-lo ele daqui. E esse filho, quando ele volta para o pai, ele não quer mais ser filho, ele quer ser o quê? Ele quer ser empregado. Mas ele não teve o arrependimento verdadeiro, porque ele sabia que o ato que ele cometeu não era mais para ele ser observado como um filho. Então tem aquele arrependimento, que é aquele arrependimento assim: poxa, comprei um carro, poxa, esse carro que eu comprei, aí quando chega na vida, ele fala assim: poxa, velho, depois de um mês, você começa a ver que o carro, o motor não estava bom, o carro estava com isso, começa a quebrar de fala assim: rapaz, me arrependi de ter o quê? De ter comprado esse carro. Então tem um arrependimento do que você perdeu, do seu erro, mas não um arrependimento de voltar para a casa do pai como filho. Então o arrependimento dele não é um arrependimento sincero. Ele quer voltar porque ele está passando fome, ele quer voltar porque ele está passando necessidade. E tem muitas pessoas, irmão, que querem se voltar para Deus porque está passando problemas. Há muitos que estão ensinando na igreja: venha que Deus te ama a si mesmo, Deus quer você a si mesmo, e o cara está lá servindo de qualquer forma, está servindo para ter uma vida boa, está servindo para ter uma vida financeira melhor, porque é isso que as pessoas estão prometendo, alguns pregadores estão prometendo: venha que Deus vai mudar você, Deus vai lhe dar isso, Deus vai lhe dar aquilo, como eu falei no começo. Mas o que Deus quer, irmão, é te conservar vivo, é te conservar nos caminhos dele. Ele quer que nós verdadeiramente venhamos olhar Jesus como tudo para a nossa vida, e olhar Deus como um pai perfeito, como um pai maravilhoso. E quando você tem um pai que é Deus, que você ama, você tem uma vida diferente. Então as pessoas têm Deus como pai, mas ele tem a vida aqui, vive sua vida aqui da forma que ele bem pensa, da forma que ele bem quer. E quando nós estamos na presença de Deus, a nossa vida é diferente, pessoal. Porque para você morar no céu, é como eu lhe falei, você tem que viver o céu aqui na terra. Para você entrar no céu, você tem que viver o céu aqui na terra. E como é viver o céu, pastor? Viver o céu é viver obedecendo a palavra, seguindo a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Não siga mandamento de homem. Se você está numa igreja e as pessoas não pregam a palavra, saia, vá para um lugar que pregue a Bíblia, que dê a palavra de Deus para você. E aí, ele está lá, e agora o pai vai lá, abraça ele, e Deus, irmão, ele te abraça. E como é que Deus encontrou você? Esse filho encontrou como? Perdido, agora sujo, mudou a roupa, planejou da maneira que ele bem quis, mas até esse filho é surpreendido, porque ele fala para o pai que quer ser empregado, e o pai traz ele de novo como que, irmão? Como filho, e o coloca dentro de onde? E o coloca dentro de casa. De novo ele tem uma morada com o pai. Nós éramos um filho, irmão, perdido, mas Jesus nos comprou com o sangue dele naquela cruz. Então, assim como aquele pai, ele sai correndo e vai para o filho e diz: meu filho, olha, e vai interceder por ele, para que danos não venham a ele por aquelas pessoas. Assim também é o nosso Deus, irmão, ele intercede por nós. Veja que ele fez o que, irmão? O que é que ele fez por nós? Um Deus que desceu dos aposentos dele, do lugar celestial que ele morava,
desce para a terra, vem morrer por mim, vem morrer por todos nós, vai entregar sua vida por nós. E quem somos nós? Pecadores. Quem somos nós? Errante. É como eu falei para você, se eu contar o meu passado, é vergonhoso. E se eu olhar, eu não tinha nenhum direito de eu estar aqui, ainda mais pregando a palavra dele. Mas o amor dele é grandioso, ele é misericordioso. Então faça uma reflexão aqui nesse momento. Se você tem um pai, que ele pega um filho, dá por você, amando você e intercedendo por você, a Bíblia diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Estava sobre ele. Então ele pegou, o diabo, ele tinha um acesso em nossa vida, de pegar gente, matar, destruir. E aí o que ele faz? Quem é que vai comprar esse povo? Mas eu amo esse povo, ele tem um amor por você grandioso. E o que é que ele quer? Colocar você na direção, no caminho dele. Ele quer conservar você aqui na terra, porque um dia você vai morar com ele. E para você morar com ele, ele tem que tirar você de certos caminhos que desagradam a ele. Ele não quer que você viva uma vida de qualquer forma, de qualquer maneira. Ele quer colocar limites sobre você. Mas esses limites são para os seus bens, é para o seu bem. Então, quando nós viemos ser cristão, nós sabemos uma coisa: a minha vida agora vai ser uma vida diferente. Eu não vou entrar em certos lugares, eu não vou beber certas coisas, eu não vou participar de certas coisas, porque não convém, eu vou desagradar a quem eu amo. Quem é que você ama? Eu amo um Deus. Eu pergunto, algum de nós queremos desagradar nossos pais? Não, pessoal. A gente quer agradar sempre os nossos pais. E esse Deus, ele é maravilhoso para conosco. E aí, o que é que ele faz? Ele veste o filho de novo, coloca a sandália nos pés do filho, coloca um anel de autoridade, né? Veste o filho, e aí ele vai matar o que, irmão? Um boi o quê? Um boi gordo. E ali, irmão, quando naqueles costumes que ele tinha, todo pai que matava um boi gordo, não era festa para um dia só. Era festa para muitos dias. Deus quer fazer festa com você, não é um dia não, irmão. Deus quer fazer festa com você diariamente. Ele quer festejar a sua vida. A Bíblia diz que a alegria no céu, quando um pecador, que é irmão, se converte. Então ele quer dar essa alegria, essa vida na sua vida. Ele quer propor para você seguir a ele. Por isso que ele fala: aquele que vem a mim de maneira nenhuma, eu que, irmão? Eu lançarei fora. E aí vem o filho que está em casa. Aí diz aqui, ó, o 28. E o filho mais velho se indignou e não queria o quê? Entrar. E saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu a seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu o que, irmão? Um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Então veja, ele está dizendo: poxa, o Senhor nunca fez, nunca reconheceu. E aquele filho que está na casa do pai não tem um coração voltado para quem? Para o seu irmão. Não tem um carinho para o seu irmão. E tem muita gente, irmão, que está na igreja, que não tem esse apreço pelo irmão, que não tem esse carinho. Tem gente, irmão, que não quer, quando vê um irmão fazer festa, ele fica meio zangado. Às vezes quando o irmão sai, às vezes que o irmão fez uma coisa errada, tal, as pessoas querem que você puna ele, quer uma punição severa. Quando a pessoa errou, fez uma coisa que desagradou a Deus, a gente quer uma punição. E nós temos que o que, irmão? Que amar. Ele não quer entrar para casa. Não, se seu filho... E ele fala o quê? Seu filho. Ele não chama mais de que, irmão? Meu irmão. Agora imagine, se o próprio irmão que convivia com ele, o irmão mais velho, que pode interceder por ele, que pode ali falar para o pai: meu pai, aceite meu irmão,
Meu pai, abrace meu irmão. Se esse próprio irmão está agindo assim, é porque ele sabe que o ato do irmão mais novo foi um ato que, irmão? Ruim. Foi uma atitude ruim. E quantas pessoas às vezes falam para você, aí, ó, errou, está fazendo isso, olha o outro lá, o outro matou, bateu até na mãe, agora é crente. Porque as pessoas, irmão, ela tem essa coisa de só querer o que, irmão? Denegrir a imagem da pessoa. E eu te pergunto, irmão, Deus não age assim. Ele quer te salvar. Ele quer colocar você, o que, irmão? Nos caminhos dele, na direção dele. E aí ele vai falar bem claro, né? No 30. Mas quando veio esse o que, irmão? Esse seu filho, que o que? Que sumiu, e com os bens do Senhor, gastando tudo com o que, irmão? Com prostituta. Veja, que o único texto que fala que é com prostituta, quem é? Quem é? É o irmão que está em casa. Quem está acusando ele que foi gastar com as prostitutas, é o irmão que está em casa. Porque o texto verdadeiro, não é aquele texto que está lá assim, ele misturou com meretrizes. Não é esse o texto. O texto é que ele, o que irmão, viveu dissolutamente. Viveu lá sem freio nenhum. Viveu da forma dele, da maneira dele. Mas quem disse que ele viveu com prostituta é o irmão que está em casa. É o irmão que está acusando ele. É o irmão que está dizendo, viveu o que, irmão? Você viveu com prostituta. Gastou com prostituta. Gastou nos prostíbulos. Veja que a acusação é séria. Esse irmão não tem nenhum que, irmão? Nenhum desejo de perdão. Eles são cruel, ele é cruel. Com o seu próprio que, irmão? Com o seu próprio irmão. E veja que essas crueldades estão em diversas igrejas aí, irmão. Se você sair da igreja dele, misericórdia. O cara se passa e o cara nem olha para a sua cara. Inventam coisas, denigre sua imagem, faz de tudo. E está dentro da igreja, está em cima do altar às vezes pregando. Mas denigre você de uma forma que não quer que ninguém mesmo se aproxime de você. Os caras são cruel. Os caras são cruel, sem coração mesmo. E aí, o pai vai lá e diz bem claro. E o pai está querendo que ele o que, irmão? Que ele fique do lado da onde? Que ele fique do lado de dentro. O pai quer que ele entre. E está forçando ele o que, irmão? A entrar. E diz bem claro. Então, 31, né? Então o pai respondeu, meu filho, você estava sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se. Porque este seu irmão estava o que, irmão? Morto e reviveu. Estava perdido e foi o quê? Eu não vou procurar aqui outra coisa. Você sabe que a maioria dos judeus não aceitaram Jesus. Mas por que não aceitaram Jesus? Porque Jesus começou a incluir quem? Na salvação. Começou a incluir a mulher o quê? Adúltera. Começou a incluir os gentios. Então, esses homens, eles são cruéis. Os judeus eles ainda não têm o Jesus como Messias. Estão alguns se convertendo agora. Mas ele não queria a salvação. Lembra quando Pedro vai na casa de Cornélio? O que é que acontece com Pedro? Os irmãos, os discípulos chamam Pedro e falam, que é isso? Você foi na casa de um circunciso, um gentil. E Pedro explica, não, eu estava comendo e eu olhei para o céu, e quando eu olhei, Deus desceu um lençol, e ele disse, Pedro, mata e come. Eu disse, Senhor, nunca botei nada imundo na minha boca. Ele fala, Pedro, o que eu santifico não é mais o quê? Imundo. Nós não somos mais imundo. Deus nos santificou através de Cristo Jesus. Nós somos santificados, reservados, preservados para Ele. Então Ele veio para nós. E quem éramos nós? Um pecador. Como você chegou na igreja? Como é que eu cheguei? Eu cheguei desvalido, ninguém dava mais nada pela minha vida. As pessoas não queriam perdoar meu pecado, eu fazia coisa errada, que é onde eu ia lá, o ladrão que tinha dinheiro, que tinha isso. Olha agora como é que ele está. Mas Deus me salvou. Ele me aceitou. Então veja que esse Deus, Ele intercede por você direto, diariamente. Por isso que a Bíblia diz bem claro, que Deus é o que, irmão? Que o Filho é o nosso o que, irmão? Ele disse, Pai, eu vos deixo no mundo, mas no mundo eles não são. Pai, eu vou para ti.
mas cuida dele como eu cuidei. E ele disse bem claro: eu vos deixo no mundo, mas do mundo eles não são. Nós não somos desse mundo, nós somos do reino celestial. E vamos morar com ele. Mas para um dia eu morar com ele, é necessário que ele interceda por você. É necessário que você se entregue. Quando você se entregue, a Bíblia diz bem claro: eu vim para os que era meu, os que era meu não me aceitaram, mas todos aqueles que me aceitaram foram dado o poder de ser chamado filho de quem? Filho de Deus. João capítulo 1, versículo 8 em diante. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. E para você permanecer e morar no céu, o seu Pai vai colocar direções em você. Ele vai conduzir você. Ele vai tirar você de certos caminhos. Ele vai dizer: não, naquele caminho eu não quero você, naquele lugar eu não quero você, não quero você fazendo isso, não quero você agindo dessa forma. Mas é o melhor lugar que Ele quer te colocar. Amém? Diga graças a Deus. Dê uma salva de palmas para Ele.